Olá pessoal, tudo bem? Então, dando seguimento, vamos falar das ligações químicas, né? Uma parte muito importante, porque é daí que surgem, né, todos os compostos que nós temos. Aquela teoria de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os átomos não são encontrados na natureza de forma isolada. Alguns poucos, são os gases nobres, são encontrados de forma isolada. Os restantes elementos químicos todos ocorrem na forma de compostos, né? Devido à necessidade de ligação química, de ele se tornar estável. E o que é se tornar estável, né? Vocês devem estar lembrados da distribuição eletrônica, né? Que nós tínhamos a camada de valência. Então, a partir da camada de valência, a gente vai determinar a necessidade de elétrons ganhos, perdidos ou compartilhados para chegarmos à estabilidade eletrônica. Tá? Estabilidade essa que a gente consegue perceber na tabela periódica, né? Se vocês observarem aqui, tá? Nós temos um grupo bem seleto, tá? Esses caras aqui, ó, em cinza, eles são os semimetais. Esses caras aqui, que eu vou deixar em azul, ó, são os ametais. Esse que eu vou deixar aqui em azul clarinho, já está em azul clarinho aqui, ó, os gases nobres. E o restante da tabela, a sua grande maioria, tirando o hidrogênio em cima lá, a gente chama de metais. Então, esses elementos, tirando os gases nobres aqui, eles não estão estáveis. Então, eles buscam estabilidade como? Fazendo ligação química. E essa ligação química ela vai se dar a partir de dois tipos de ligação. Na verdade, três tipos. Ligação iônica, covalente, covalente dativa, que é uma ligação dentro da covalente, e ligação metálica. Tá? Mas todos eles buscam, e aqui vocês vão lembrar da distribuição eletrônica, parecência com quem? Com os gases nobres. O que é gases? O que é parecência com os gases nobres? Vejam bem, atingir esse número de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada, né? Do hélio é 2, neônio 8, argônio 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8, 2, 8, 18, 18, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8. Então, todos os gases nobres da tabela periódica eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, ou seja, a teoria do octeto, tá? Que é atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, os átomos se ligam buscando isso, essa parecência com os gases nobres, que vai aparecer isso, ó, a teoria do octeto. Oct é 8. Então, vejam só, o sódio, tem um exemplo clássico, o sódio tem 3, 6, 8 na camada anterior e 1 na última camada. O cloro na última camada tem 7. Vocês fazem a distribuição do cloro, 2, 8 e 7. Do cloro, do sódio, 2, 8 e 1. Então vejam só, se o sódio perdesse um elétron para ele vai passar a ter não mais 7, e sim 8, e ele vai deixar de ter esse 1 aqui e vai passar a ter 8. E ambos tornam-se estáveis segundo a teoria do octeto. E os dois ficam parecidos com os gases nobres, ou seja, estão estáveis segundo a teoria do octeto. Então isso é a ligação química, pessoal. Isso é a estabilidade eletrônica. E assim se forma o sal de cozinha, pela transferência de um elétron do sódio para o cloro. Tá? Isso se faz a ligação iônica, que é a primeira dos compostos, ligação iônica ou eletrovalente. Tá? Então tem a informação dos íons. O que é o íon, né? Aí vocês vão voltar lá para a distribuição eletrônica. Aí nós temos, quando o átomo perde um elétron, ele perde o elétron, ó, tem carga negativa. Tá?
Então, se o átomo perde, ele perde carga negativa. E aí a gente deve lembrar o seguinte: o átomo, ele é Z igual a P, que é igual a E. Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas e de cargas negativas é sempre igual. Se o átomo perde elétrons, ele fica com cargas positivas com mais cargas positivas do que cargas negativas. E se ele ganha elétrons, ele fica com mais cargas negativas do que cargas positivas. Consequentemente, a gente tem então a formação dos íons, que é esses átomos com cargas positivas ou negativas a mais, esse desequilíbrio de cargas dentro da estrutura atômica. Tá? Então vejam só, o átomo mais eletronegativo sempre vai levar os elétrons. Tá? Então vejam só a formação dos íons aqui. O sódio tem pela distribuição em subníveis, pela distribuição em níveis. Então ele vai, quem tem 1, 2 e 3 na última camada, sempre perde. Tá? Se ele perde, ele fica positivo. Ele forma o cátion. Sempre quem ganha é quem tem 5, 6 e 7 na camada de valência. Esse sempre ganha. Tá? E sempre forma íon positivo, ou seja, forma o ânion. Certo? Que olha só aqui, distribuição dele e dele. Ele perde 1, fica positivo. Olha aqui o mais em cima. Ele ganha 1, fica negativo. Isso é a formação dos íons, tá? Está formado aqui os íons. E a ligação iônica acontecendo. A fórmula do composto iônico, pessoal, se dá pela formação dos íons. Esse cara aqui, fluoreto de cálcio, é bastante comum ser encontrado na pasta de dente. Tá? Ele é um abrasivo que é usado para limpar a nossa dentina. Tá? O flúor, se você fizer a distribuição do flúor, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. 2 e 7, porque ele tem 9 de número atômico. O cálcio tem 20 de número atômico. 2, 8, 8 e 2. Já deve ter feito isso. Quem tem 2 perde os 2. Então a carga dele vai ser 2 mais. Quem tem 7 ganha 1. Se ele ganha 1, ele é 1 menos. Tá? Se ele é 1 menos, olha aqui, 1 menos. Tá? Vou botar aqui, 1 menos. Então o 1 dele veio para baixo aqui. Tá vendo? O Y veio para baixo, o X veio para cá. Como esse cálcio era 2, olha lá, foi para lá. E aí formou, aqui é 1, não precisa aparecer, o próprio símbolo já indica 1. Formou-se aqui a fórmula iônica do composto. Tá? Então, para mim ter um átomo estável, para mim ter uma estrutura estável, eu preciso de 2 átomos de flúor e 1 átomo de cálcio. Para mim ter uma estrutura em que todos tenham 8 elétrons. Para mim ter uma estrutura estável, todos têm que atingir 8 elétrons na camada de valência. Todos os elementos presentes na estrutura. Tá bom? Aqui é a estrutura do retículo cristalino. Todos os compostos iônicos têm essa característica, né? Tem um retículo cristalino, né? Esse aqui seria o sal de cozinha. Então vejam só, metais tendem a formar cátions. Aqui vai dar uma ajudinha para vocês. Um resuminho legal. Grupo 1, grupo 2 e grupo 13. 13. Tá? Perde 1 elétron, perde 2 elétrons, perde 3 elétrons. Tá? Atinge o octeto. Vendo? Então, olha só, o íon aqui, o sódio Na+, K+, Rb, rubídio mais 1. Magnésio 2+, cálcio 2+, bário 2+, alumínio 3+. Então, vejam bem, isso aqui, pessoal, é o íon. Tá? Por que é o íon? Porque ele vai perder 3 elétrons. Ele tem 3 elétrons na camada de valência, que eu botei no slide antes. 1, 2 e 3 perde, forma íon positivo.
que são os cátions, tá? Cátions, origina cátions, ó. Cátions, tá bom? Agora, os não metais, que eu risquei na tabela antes, formam os ânions, tá? Então, vejam bem, o N, o P, o oxigênio, o enxofre, o flúor, o cloro, o nitrogênio e o fósforo. Tem 5 na camada de valência, no grupo 15, ó. Tem 5 na camada de valência, ganha 3, ganha o que falta para chegar a 8. O oxigênio e o enxofre no grupo 16, tem 6 na camada de valência, ganha 2 para chegar a 8. E o flúor e o cloro no grupo 17, ganha 1 para chegar a 8. Então, eles formam, ó, fica 1 negativo, fica 2 negativo, fica 3 negativo. Então, aqui formam os ânions, tá? Então, a formação de cátion e ânion, para ter a ligação iônica. Tá? Esse resumo vai ajudar vocês. A característica dos compostos iônicos, então, aqui, tá? Para vocês dar uma lida. Então, são sólidos, quebradiços, tem ponto de fusão e ebulição elevado, tá? Conduz corrente elétrica em solução aquosa. E o melhor solvente deles é a água, tá? Porque são polares. Polares por quê? Porque tem polos, positivo e negativo. A ligação covalente é um pouquinho diferente, tá? A ligação covalente não tem... você não ocorre entre quem tem que perder e quem tem que ganhar. A ligação covalente ocorre entre elementos que tendem a compartilhar, porque ambos querem receber. Tá? Por exemplo, os dois hidrogênios ali, por exemplo, esses dois hidrogênios, cada um tem um. Então, eles estão compartilhando. Vejam só, a nuvem deles aqui, a nuvem, ela perpassa uma nuvem, perpassa a outra. Isso aqui é uma nuvem, tá? Ela perpassa uma outra. Então, eles estão compartilhando o elétron para tornar-se estáveis. Então, na ligação covalente, ocorre o compartilhamento para elétron. Não tem a perda e ganho de elétrons. Tá? Então, ocorre esse compartilhamento. Tá? Então, eu posso ter ou não a formação de polos. Se a minha ligação covalente ela for entre elementos iguais, onde não tem diferença de eletronegatividade, ela vai ser apolar. Se ela for entre elementos diferentes que tem diferença de eletronegatividade, a minha covalente vai ser polar. E o que isso influencia a polaridade da ligação, pessoal? Na solubilidade. Se eu pegar um apolar, ele não é solúvel em água. Ele vai ser solúvel, por exemplo, em gasolina. A graxa, ela é apolar. Ela só é solúvel em gasolina ou em outro solvente, tímer. Na água ele não é solúvel, porque a graxa ela é apolar. Tá? E a água ela é polar. É uma ligação covalente polar. Tá? Então, características dos compostos covalentes. Então, ponto de fusão e ebulição baixa, temperatura ambiente experimental, estado líquido gasoso. Não são bons condutores, tá? Pontos de fusão e ebulição menores do que os compostos iônicos. E tendem a ser inflamáveis, tá? Mais inflamáveis que os compostos iônicos. E as ligas metálicas, tá, pessoal? A liga metálica é um pouquinho diferente. A liga metálica ela não tem... Para vocês imaginarem uma barra de ferro, ali vocês têm um mar de elétrons e um monte de núcleo positivo mergulhado nele. Tá? Então não tem troca. Tá? Não tem troca de eu perco ou ganho, não. Existe é quase que uma estabilidade por osmose. Tá? Assim forma-se as ligas metálicas. Tá? Então são uniões de dois ou mais metais ou semimetais, tá? Mas sempre com predominância de elementos metálicos. A maioria é sólida, tá? A exceção do metal, pessoal, o metal líquido, isso é muito interessante, que acontece muito em questões de Enem e até de algum concurso que tem a química, é o mercúrio, né, que é um metal líquido, né? Eles possuem alta temperatura de fusão e ebulição, conduzem eletricidade com facilidade, então são usados como condutores. Por quê? Porque eles têm elétrons livres. Lembra do mar de elétrons? São insolúveis em água, né? Porque ferro você bota dentro da água. São maleáveis e dúcteis, ou seja, pode fazer fio, pode cortar lâminas, tá? Possuem um bom brilho. Aqui você tem um bom, como é que eu vou dizer, resumo, tá? Quando você tem metal e a metal junto,
você tem uma ligação iônica. Quando você tem só metal, você tem uma liga metálica. E quando você tem só metais, você tem uma ligação covalente. Tá? Então aqui tem um resuminho bem interessante. E aqui tem os tipos de ligação e as suas características. Tá? Ó, a iônica ocorre transferência de elétrons. Ocorre entre metal e hidrogênio, entre metal e hidrogênio, metal e semimetal e metal e ametal. A covalente, ela ocorre compartilhamento do par eletrônico, ocorre entre ametal e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, ametal e semimetal, ametal e ametal. E o hidrogênio e semimetal, hidrogênio e ametal. E aqui, a metálica, são cátions metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica. É metal com metal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês possam fazer um bom proveito dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um bom trabalho. Tá? Vai ter um materialzinho para vocês trabalharem aí nos exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Um abraço, valeu e até breve.